Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado, Senhor, pela Tua graça, que tem sido tão abundante sobre nós. Senhor, como igreja, nós somos muito gratos a Ti. Nós temos visto, testemunhado, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, o quanto o Senhor tem nos enchido da Sua presença maravilhosa. Todos nós, nesse momento, te damos glória, louvor e honra. Querido Deus, que nesse momento da Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa ter liberdade em nossas vidas, acessar os nossos corações, que o nosso entendimento esteja aberto para entendermos e compreendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, que todas as resistências caiam agora em nome do Senhor, e que a Tua presença seja ainda mais, Senhor, visível, palpável em nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Jesus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e é algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e nessa semana nós vivemos uma experiência muito bacana, em uma das nossas células, né? Basicamente todos da célula foram cansados. Quem aqui nunca, né? Quem aqui já foi cansado para a célula? Meu Deus do céu, tem dia que a gente vai para a célula que parece que os irmãos chegam arrastando, né? De tão difícil que foi o dia, o início da semana. Então naquele dia especial, todos estavam cansados. Meu Deus, eu cheguei, né, pela graça do Senhor, naquele lugar, mas estava muito cansado, e isso era notório em todos os participantes. Só que naquele momento do compartilhar, o Senhor nos conduziu a um entendimento sobre descansar no Senhor. E quando nós falamos de descanso, nos nossos dias hoje, é muito desafiador, gente, né? É muito desafiador, porque basicamente nós trabalhamos, corremos de um lado para o outro, 24 horas por dia, né? Algumas pessoas não conseguem dormir nem o mínimo que é requerido, né? Dorme aí 4 horas, 5 horas, né? Apenas. Então vive nessa rotina intensa, nessa correria intensa, né? Provavelmente você já deve estar aí clamando ao Senhor graça e misericórdia por causa da sua semana, que vai ser power, né? Corrida, né? A agenda já está lotada. Mas quando falamos de descanso, então, meu Deus, quando é que vou ter descanso? Tem pessoas, né, trabalhadores, né, que quando pega férias, já está pensando nas próximas que vão tirar do outro ano, porque essas não será suficiente para descansar. E quando falamos então de descanso, o que significa descanso? O descanso, ele vai além de um intervalo físico, porque o cansaço ele não vai atingir apenas o nosso corpo, ele vai atingir também a nossa mente, né, o nosso emocional, e vai nos desgastando, a ponto que tem algumas pessoas que explodem, né? Do nada assim, às vezes a gente, meu Deus, o que aconteceu? Não é porque ela chegou no limite dela mesmo, né? Talvez alguns aqui estejam desse jeito, olha para o irmão que está do seu lado e fala, irmão, não explode aqui não, pelo amor de Deus, né? Então muitos às vezes já estão aí no seu limite, no seu esgotamento mesmo, emocional, físico, né? Então quando falamos de descanso, é algo que vai além do intervalo ali que nós paramos, né, fisicamente para descansar. Mas falamos também de um estado de confiança, uma paz, um alívio de fardos, né, que muitas vezes são colocados sobre nós, além das responsabilidades que todos nós temos. Simboliza, basicamente, viver a plenitude da presença e do propósito de Deus. O desafio bíblico e o desafio do ensino do Senhor para nós é exatamente viver essa plenitude aonde nós vamos vivenciar a presença de uma forma plena do Senhor e também todo o seu propósito. Descansar é um momento onde nós cessamos a nossa autossuficiência, é onde nós cessamos a nossa autossuficiência. Então eu quero, a partir desse momento aqui,
trazer a vocês um entendimento muito claro sobre esse descanso, porque é algo que nós vivenciamos ali naquela célula. Nós chegamos ali totalmente cansados, a gente olhava para o rosto de um do outro e falava, meu Deus do céu, está cada um mais ruim do que o outro aqui. Mas quando finalizamos a célula, estávamos no momento de comunhão, o semblante era outro. Já não era aquele povo cansado que chegou. Houve um alívio, houve um refrigério, e tudo isso é possível por causa da comunhão, tudo isso é possível por causa do momento em que sentamos à mesa para degustar da palavra de Deus, que é o nosso alimento, a nossa fonte de vida e fortalecimento, amém? Então descanso significa cessar a autossuficiência, descanso significa confiança total, confiança total. Um dos males do nosso século, todos nós sabemos, é a ansiedade. E em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, o convite para nós é lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Por quê? E Ele nos lembra uma promessa, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de você? Então não há espaço na sua vida, não pode haver espaço na minha vida para ansiedade. Então não há lugar para ansiedade. Então descansar, aqui nós entendemos num contexto bíblico que é uma confiança total em Deus, no seu cuidado. É onde nós vamos lançar de fato sobre Ele todas as nossas preocupações excessivas. Aquilo que tem roubado a nossa paz, a nossa tranquilidade, que tem roubado a nossa esperança, certo? Que tem deixado muitos sem dormir, né? Aquela coisa que fica ali martelando na sua cabeça, meu Deus, isso aqui, e agora? Como é que eu vou fazer? Meu Senhor, e não dorme, né? Vira aquele estresse total. Então nós somos convidados a lançar sobre o Senhor toda nossa ansiedade. Descansar também vai falar de um alívio de fardo. Quando nós falamos sobre fardos, nós lembramos logo do texto de Jesus, de Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, que vai nos falar assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é que está precisando de alívio? O Senhor está convidando esse tipo de pessoa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, servir ao Senhor não é pesado. Servir a Deus, ser discípulo de Jesus não é pesado. Muito pelo contrário, Jesus está falando, o meu jugo, o meu fardo, ele é leve. Se vocês andarem comigo, através de mim, vocês vão encontrar o quê? Descanso para as vossas almas. Então o Senhor, Ele está nos convidando aqui a ter um alívio de fardo. Meu irmão, eu não sei você, mas tem dia que parece que dá vontade de gritar e sair correndo. Será que é só eu? A gente está quase ficando doido. Pressão de todos os lados, angústias tentando entrar no nosso coração, pressão de trabalho, problemas, tudo isso vem tentando nos sufocar, opressões do maligno, na tentativa de fazer com que a nossa fé seja enfraquecida. E muitas vezes nós nos encontramos nesse cenário, nessas situações. Mas o Senhor, Ele está nos dizendo aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Através de mim vocês acharão descanso para a vossa alma. E como eu quero encontrar esse descanso? Como eu quero. Você quer também? Amém? Tem alguém aí? Amém? Glória a Jesus. Além disso, descanso também vai falar de repouso na graça do Senhor. Eu acho que essa aqui é uma das definições mais maravilhosas que nós podemos entender hoje. Repousar na graça do Senhor. Por quê? Nós somos tentados muitas vezes e nós queremos fazer as coisas tudo na força do nosso braço, do nosso jeito. É pelo nosso esforço, nossa sabedoria, nossa capacidade, nossos recursos, tudo é nosso. Achamos que é nós que estamos no controle.
Nós, como cristãos, discípulos do Senhor, nós somos convidados a repousar na graça dele. E o que isso significa? Significa que nós precisamos primeiro parar de tentar merecer a salvação. Não há nada que eu faça ou você faça que nos faça merecedores da salvação. A salvação, como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Diga assim comigo: isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é obra divina, é uma obra da graça do Senhor. Nós a adquirimos apenas pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora ele diz: isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então repousar na graça de Deus significa descansar nele e dizer: Senhor, eu não preciso fazer nada e nem sou capaz de fazer nada para merecer a tua salvação, mas eu descanso na justificação em Cristo Jesus. Aquilo que eu não sou capaz de fazer, aquilo que é impossível para mim fazer, o Senhor Jesus, ele veio e cumpriu tudo. Ele veio e cumpriu toda a lei, todos os rituais. Ele mesmo se entregou ali na cruz. Ele derramou todo o seu sangue. E agora Paulo vai dizer que nós somos justificados pela graça no Senhor Jesus Cristo. Amém? Repouse na graça do Senhor, descanse nele. Tem momento na nossa vida que você vai chegar, eu vou chegar, e não vai ter saída, não vai ter o que fazer, não vai ter para onde correr. E nesse momento, o que fazer? Descanse. Descansa no Senhor. É uma entrega total, uma confiança total nele. Não precisa ficar colocando pressão em cima de si mais do que já existe, na tentativa muitas vezes de agradar pessoas, satisfazer pessoas. Não, meu irmão, descanse no Senhor, aprenda a desfrutar do descanso em Deus. Olha só o que aqui nos diz no Salmo 62, versos 5 e verso 6. Só em Deus, ó minha alma, descansa, porque dele vem a minha esperança. Quando não tiver para onde correr, meu irmão, eu vou te ensinar um caminho. Você corre para dentro do teu quarto. Ali você vai se ajoelhar diante do trono da graça do Senhor. E você vai dizer: Senhor, tranca a porta, por favor. Principalmente quem tem menino pequeno, tranca a porta. Se ajoelha e fala: Senhor, o mundo está caindo lá fora, mas eu estou aqui no lugar mais seguro da terra, aos teus pés. Nós precisamos, meu irmão, aprender a descansar no nosso Deus, a descansar no seu cuidado, na sua palavra. Amém? Agora, isso é fácil? Não é. Isso não é fácil. Isso é desafiador. Até teve um momento lá na célula que um dos irmãos falou assim: irmão, agora volta para a realidade, né? Espera aí. Nós precisaríamos ser assim, mas você sabe como é que é. E de fato, meu irmão, é desafiador descansar em Deus. Mas existe um ensino na palavra de Deus, e eu quero compartilhar contigo hoje, sobre algo que pode facilitar e muito a nossa vida. E é uma vida no Espírito. Diga comigo: uma vida no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 25. Vai nos dizer assim. Gálatas 5, 25. Na versão atualizada vai nos dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Na NVT, na nova versão transformadora, vai nos dizer: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Todos nós aqui fomos salvos pela graça do Senhor. Nós fomos adotados para fazer parte da família de Deus. Ora atrás nós éramos inimigos, fora totalmente da aliança, não fazíamos parte da promessa do Senhor. Agora não, nós somos parte da família do nosso Deus. Além disso, o Senhor, Ele vai nos ensinar um caminho aonde nós podemos ter fardos leves, aonde nós podemos trilhar um caminho aonde mesmo em meio às tempestades, nós vamos trilhar um caminho de vitória através dele. E esse caminho é
viver uma vida pelo Espírito. Por que isso é tão importante? E aqui Paulo ele vai nos dizer, através dessa versão transformadora, que se vivemos pelo Espírito, nós precisamos seguir as direções dele, em todas as áreas da nossa vida, ou seja, não é apenas metade da minha vida, parcial, é todas as áreas da minha vida. Quando nós falamos de ter uma vida abundante no Senhor, um texto que todos nós conhecemos, João 10:10, o ladrão ele vem senão matar, roubar e destruir, mas eu vim, diz Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. O que é a vida abundante do Senhor? É uma vida onde nós vamos experimentar da bondade e da graça do Senhor em todas as áreas da nossa vida. A obra do Senhor em nós, ela é completa, não é parcial. O que o Senhor tem para nós é completo, você pode dizer amém? O que o Senhor tem para nós é completo, não é parcial. O que Ele tem para nós é uma vida abundante, próspera em todas as áreas da nossa vida. E nós podemos sim alcançar isso para a glória do Senhor. Como? Vivendo uma vida no Espírito. Agora vamos lá. O Senhor Jesus, Ele usou as suas últimas instruções, suas últimas palavras, para nos ensinar sobre o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. O objetivo dessa mensagem hoje é exatamente trazer a você algo que talvez você já conheça, mas reafirmar a você. E para aqueles que não conhecem, apresentar a você uma pessoa maravilhosa. E é o Espírito Santo. Penso eu que a igreja hoje, ou muitos cristãos hoje, têm vivido uma vida por si mesmo. Querem andar por si mesmo. Leem a Bíblia, aprendem a Bíblia, ouvem as palavras do Senhor, mas não conseguem colocá-las em prática. Sempre vivem tentando, mas não conseguem viver de fato a palavra de Deus. E o que é que está faltando? Talvez o que está faltando é aquilo que o Senhor prometeu para todos nós. Olha só o que Ele nos diz, João 14:16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Quando nós olhamos para esse texto claramente está nos falando a respeito do Espírito Santo, e Jesus é quem vai falar sobre ele. 3 capítulos aqui de João, Jesus vai usar exatamente para falar, apresentar o Espírito Santo. Apresentando o Espírito Santo, enviando o Espírito Santo, dizendo quem Ele é, o que Ele iria fazer, qual seria a sua natureza e missão aqui na terra. Agora, se Jesus deu importância para isso, imagina nós, vamos dizer assim, apenas mortais. Se o próprio Cristo viveu, andou sobre a dependência do Espírito Santo, imagina nós. Jesus, ele foi guiado ao deserto pelo Espírito, saiu de lá pelo poder do Espírito. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, foi através do Espírito Santo. Agora, muitas vezes, nós como cristãos, queremos viver sem Ele, sem conhecê-lo, sem interagir com Ele, sem depender dEle. Meu irmão, nós não vamos viver uma vida abundante do Senhor assim. Se aquilo que Ele nos deu de mais precioso, nós ignoramos. Está entendendo? Diz amém? O que o Espírito Santo não é? Como tem uma religião por aí que diz que o Espírito Santo é uma força ativa, como se fosse uma luz, uma energia. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo, ele não é uma opção na vida do crente. Ah, se eu quiser, eu vou receber. Não, meu irmão, não é isso. O Espírito Santo não é uma opção na vida do crente. O Espírito Santo não é algo ou alguma coisa como objeto. O Espírito Santo não é um instrumento de uso do crente. Tem muito crente que só lembra do Espírito Santo quando precisa de unção. Senhor, eu estou precisando de unção, porque eu preciso orar pelas pessoas, porque eu preciso pregar o Teu Evangelho, porque eu preciso ministrar na célula, porque eu preciso liderar pessoas, eu preciso do Teu Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é apenas para o uso do cristão, ok? Então isso não é o Espírito Santo. O que é então o Espírito Santo? Nós precisamos conhecê-lo, amém? Nós precisamos conhecê-lo. Além de conhecer, porque conhecimento fala de informação,
Nós muitas vezes temos muita informação. Quem aqui já ouviu mensagens sobre o Espírito Santo? Quem já leu livros sobre o Espírito Santo? Então o problema talvez não seja o conhecimento, mas talvez o problema seja reconhecê-lo. Reconhecer fala de ter convicção de quem Ele é, fala de dar a Ele a devida honra e reconhecê-lo na sua própria vida, que de fato Ele está em você. Então o que é o Espírito Santo? Primeiro de tudo, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Como assim ele é uma pessoa? Ele tem personalidade. O que faz eu e você pessoa é porque nós temos personalidade, intelecto, sentimento, nós temos emoção, vontade própria. Isso faz de nós o quê? Pessoas. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ou seja, ele não é uma coisa, ele não é uma força ativa, ele não é simplesmente um poder que vem na vida do cristão, não. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Diga comigo, não entristeça o Espírito Santo. O que é que entristece o Espírito Santo? Coisa que crente quase não faz. Verso 25 vai dizer, por isso, deixando a mentira, fale a verdade, cada um ao seu próximo. Crente não conta mentira, amém, irmãos? Eu não vou falar aqui. Crente não conta mentira, porque isso entristece o Espírito Santo. Que mais? Ele fala a verdade, cada um ao seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmão, não deis lugar ao diabo. Tem crente que não quer dar lugar para Deus de jeito nenhum, mas numa oportunidade, está lá ele sendo instrumento do cão. Meu Deus, não deis lugar ao diabo. O que mais Paulo vai dizer? Meu Jesus, crente não faz isso aqui. Aquele que furtava, pelo amor de Deus, olha para o irmão que está do seu lado e fala, irmão, a gente não pode furtar. Eu sei que você estava planejando roubar aquele banco, mas não pode. A tentação é grande, mas não pode. Não furte mais, antes, diga comigo, trabalhe. Fala, trabalhe. Vai trabalhar, crente. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aí Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Meu irmão, o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, e agir dessa forma é o que o entristece. Então quando nós olhamos para a nossa vida e vemos algumas dessas práticas, meu irmão, com certeza, estamos entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa, pois ele tem intelecto, não é uma força ativa, não é algo ou uma coisa. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, vai dizer, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, ou seja, ele tem conhecimento, intelecto, e desse conhecimento ele transmite à igreja, certo? O Espírito Santo ele também tem vontade própria, e tem muito crente que quer usar o Espírito Santo. Não é assim que funciona. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, olha só o que nos diz. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas.
distribuindo como lhe apraz. Diga comigo, como lhe apraz. A cada um individualmente. Ele distribui os dons a cada um como ele quer. Vontade própria. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem intelecto. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem vontade própria. Ele é uma pessoa, não é uma força ativa, não é um objeto, não é algo de uso do crente, não é o crente que usa o Espírito Santo, não é a gente que decide, agora eu vou profetizar aqui na sua vida assim, assim, assado. Não, irmão, é o Espírito que usa como ele quer, distribui o dom como ele quer. Não é a igreja que tem o domínio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que guia e direciona a igreja. Amém? O apóstolo Paulo, ele iria pregar numa cidade, o Espírito Santo falou para ele, não, você não vai. E ele não foi. O Espírito Santo, ele age na igreja, na vida da igreja, no cristão, na vida do cristão, e ele é uma pessoa autoconsciente, autodeterminada, ele é uma pessoa que tem uma vontade própria e é muito inteligente. Ele conhece as coisas de Deus. Ele perscruta as profundezas do Senhor. Agora, como é que o Espírito Santo ele opera? Uma das coisas mais maravilhosas do ensino do Senhor Jesus para nós é a respeito de que o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Meu irmão, isso é maravilhoso. Porque quando nós olhamos para a antiga aliança, o Espírito Santo ele vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. E ele vinha de uma forma como uma porção. Agora, quando nós vemos na nova aliança, olha só o que aqui nos diz 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Santuário vai falar templo do Espírito Santo, fala de habitação, de morada. O Espírito Santo, ele mora dentro de cada um daquele que professa sua fé em Cristo. Ele mora, ele habita dentro daquele que diz, Jesus é o Senhor da minha vida e da minha casa. Se você tem essa fé no Senhor Jesus, você é templo, você é morada do Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo, ele não faz uma visita na vida do crente. Ele não vai lá no cristão de vez em quando, não. Ele mora dentro de você. Ele habita dentro de você. Você não precisa vir à igreja para encontrar Deus. Ele já habita dentro de você. Onde você estiver, aí Ele está. Amém? Então olha só, vocês, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ao qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Nós somos templo do Senhor, morada do Senhor. Pense nisso um pouco. Tente imaginar isso. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, Ele enche os céus e a terra. O Senhor, Ele é muito grande, é ou não é, gente? Nós cantamos uma música aqui que fala isso, né? Da imensidão do nosso Deus. Ele é incomparável. Senhor, os céus não podem conter o Senhor ou a sua glória. Mas aí Ele vem e nos diz que o Espírito Santo habita dentro de você. Meu irmão, isso é maravilhoso. Era para ouvir um glória a Deus. Está começando a pegar, está quase. Ele mora dentro de nós. Agora, quando você vai olhar a nossa história de vida, o nosso histórico, né? Quando o Senhor ele vai nos dizer, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados, os nossos delitos. Havia uma cédula contrária a nós. O que quer dizer isso? Quer dizer que tinha um livro aonde era uma conta que estava ali, né? Quem aqui é do interior vai saber o que é isso. Ia na vendia comprar e anotava na caderneta. Quem aqui lembra disso? Era o cartão de crédito do pobre, gente, aquele lá, né? A caderneta, você vai lá e anota lá na caderneta. Meu irmão, a nossa caderneta diante de Deus era uma conta impagável.
de tanto pecado que tinha, impagável. O Senhor, Ele veio, derramou o seu sangue e nos comprou. Olha só o que Paulo diz: vocês foram comprados por preço. Agora, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Meu irmão, nós somos comprados, a nossa conta foi paga. Ele pegou aquele caderno cheio de dívidas no meu nome e cravou lá na cruz. Agora o Senhor, Ele olha para mim, depois que eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e Ele diz: não tem mais nenhum pecado na minha presença, você é santo, santificado. Isso é maravilhoso. Além disso, o Senhor, Ele vai dizer: você não sabe que o Espírito Santo habita dentro de você? Que você é morada do Espírito Santo? E essa pergunta ecoa nos nossos ouvidos e no nosso coração nos dias de hoje. Por quê? Porque nós vivemos os nossos dias como se Ele não existisse. Imagina o sentimento nós como pessoas. Quem aqui gosta de ser ignorado? Quem aqui gosta de ser ignorado? Irmão, pensa uma coisa que é triste, né? Você chega numa rodinha para conversar, todo mundo conversando, ninguém dá moral para você. Oh, meu Deus do céu, ô tristeza. Não é ruim você ser ignorado, é ou não é? Nossa, a pessoa passa perto de você, nem te cumprimenta. Irmão, isso é tão sério para algumas pessoas, que tem pessoa que sai da igreja por causa disso, pelo amor de Deus, né? Gente do céu, então, ser ignorado não é legal. Por quê? Porque nós temos sentimentos, nós somos pessoa. Agora imagina, o Espírito Santo sendo ignorado constantemente por aqueles que deveriam dar maior valor a Ele. Ele mora dentro de nós. Somos morada do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, vai nos dizer: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não é alguns dias, é para sempre. Ele está conosco todos os dias. Ele que faz cumprir a promessa do Senhor Jesus. Todos nós lembramos da palavra de Jesus antes de ascender aos céus no Monte das Oliveiras: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que o Senhor Jesus faz valer essa palavra? Através do Espírito Santo dentro de nós. Outro Consolador, essa palavra significa no original do mesmo tipo, mesma natureza, mesma ação. O Espírito Santo, ele age na vida do cristão e na vida da igreja. E como é que ele age em nós? Primeiro, ele nos ensina. O Espírito Santo é o nosso ensinador. Lá no Evangelho de João 14, 26 agora diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Meu irmão, quantas vezes não carecemos do ensino do Espírito? Nós damos vozes a tudo. Nós damos vozes a essas pessoas que a gente nem conhece na internet, pessoas que nem estão do nosso lado. As pessoas, a gente vê um vídeo na internet e toma aquilo como verdade para nós, e a gente coloca em prática dentro da nossa casa. Agora, uma pessoa que foi enviada pelo próprio Cristo, que está dentro de nós, nós não damos ouvidos. Meu irmão, para de dar ouvidos às outras vozes, dê ouvidos ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala a nós diariamente, a todo momento. E o que é que ele fala? Olha só: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O que é que o Espírito Santo fala? Ele não fala da vida dos outros. Por isso eu acho que muito crente não quer conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não fala de ninguém. O Espírito Santo, ele tem como objetivo ensinar, fazer a nós, trazer à nossa memória as palavras de Jesus. O que Jesus ensinou, as palavras que ele transmitiu, aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, se torna, vamos dizer, vida em nós hoje.
se torna algo poderoso em nós hoje, através do quê? Do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, por quê? Por causa da ação do Espírito Santo. Ele que faz valer essas palavras em nós, em nossa vida. Então ele nos ensina. Quantos de nós não estão precisando aprender com o Espírito Santo? Somos analfabetos, biblicamente falando, espiritualmente falando, analfabetos. Precisamos ouvir o Espírito Santo. Evangelho de João capítulo 15, verso 26, vai nos dizer: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Qual que é o objetivo do Espírito Santo também na nossa vida? Mostrar Jesus, testificar dele. Esse é uma das formas que o Espírito Santo age em nós e na vida da igreja. Hoje nós só estamos aqui por causa dele, do Espírito Santo, pois um dia você escutou o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça do Senhor, e o seu coração se abriu para essa verdade, e você diz sim para o Senhor. Quem foi que te convenceu? O Espírito Santo. Aquela verdade ele trouxe ao seu coração e diz: essa verdade me despedaçou, essa verdade me transformou, eu não tenho outra coisa a não ser me render ao senhorio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então quem é que faz isso? O Espírito Santo. João capítulo 16, verso 8 vai dizer: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence, é ele que faz a verdade do Senhor destronar todas as mentiras que estão no nosso coração. Ele que faz o poder das trevas perder influência sobre todos nós. Você está entendendo? Diz amém. Amém. O que o Espírito Santo faz na nossa vida também, ele nos guia. Quantos de nós não estão precisando ser guiados pelo Espírito? João 16, verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele nos guia a toda a verdade. Meu irmão, quando as mentiras começarem a vir ao seu coração, os enganos de Satanás começarem a vir sobre a sua vida, faça uma oração: Espírito Santo, me guie sobre as verdades do Senhor. Me guie sobre as verdades do Senhor. Foi isso que Davi orou. O Senhor só me sonda, o Senhor me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da verdade. É isso que nós precisamos fazer. Porque nós estamos constantemente sendo bombardeados pelas mentiras do mundo, pelas mentiras do sistema, pelas mentiras da internet, pelas ilusões da vida. E onde é que nós encontramos a verdade? A verdade nós encontramos no Espírito Santo. Ele vai nos guiar em toda a verdade. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Ouça Ele. Fale com Ele. Não o ignore. Abra os seus ouvidos a Ele. O que a palavra de Deus nos diz hoje? Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça. O quê? Quem é? O Espírito diz às igrejas. Amém? Você está entendendo? Uma verdade poderosa para nós hoje. Efésios capítulo 1, verso 13. Olha só o que nos diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Além de ser morada, a habitação do Espírito Santo, dessa pessoa maravilhosa, dessa pessoa com intelecto, sentimento e vontade,
essa pessoa que não pode ser ignorada de forma alguma, essa pessoa que além de ser uma pessoa é Deus, Ele é Deus, é uma pessoa divina. Esse Espírito Santo, Ele é o nosso selo, Ele é o nosso penhor. Paulo, ele vai descrever duas metáforas aqui para falar sobre a importância do Espírito na vida da igreja. Ele vai dizer que quando nós ouvimos a palavra da verdade, quando nós cremos nessa palavra, nós fomos selados pelo Espírito da promessa. E selo fala de quê? Selo fala de propriedade. Diga comigo, propriedade. Selo fala de legitimidade. Quando nós falamos que o Espírito Santo, ele é o selo da igreja, o selo do cristão, ele está aqui, nos carimbando que nós temos um dono. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Ele nos comprou, sim ou não? Ele nos comprou. Antes nós estávamos nas trevas, mas pelo seu amor Ele nos alcançou e nós fomos comprados, adquiridos para Ele. Agora, irmão, o que isso significa? Qual o peso dessa verdade sobre nós? Que nós somos propriedade do Senhor. Quer dizer que o inferno inteiro não pode contra você, contra a sua casa, contra a sua vida, porque você tem um dono. Quem é esse dono? É o Senhor Jesus, é Ele que é o dono da sua vida e da sua casa. Amém? É Ele. Então o diabo não tem poder sobre mim, não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a minha casa, de forma alguma. É o Senhor, é dele. A minha vida pertence a Ele, os meus pertencem a Ele, toda a minha casa pertence a Ele. Então, meu irmão, o inimigo não tem vez sobre mim e sobre a minha casa. Eu estou guardado e protegido por aquele que não perdeu, nunca irá perder uma batalha sequer. O Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, amém? Além disso, o apóstolo Paulo vai nos dizer o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Ou seja, nós somos propriedade do Senhor, mas haverá um resgate. Ele virá buscar essa propriedade, porque é dele. E se é dele, ele vai vir buscar. Ele quer para ele. João 14 vai nos dizer, eu vou preparar-vos um lugar. Onde eu estiver, vocês estarão também. Eu não vos deixarei órfãos. Ao qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Meu irmão, penhor fala de uma garantia, de um compromisso que Cristo fez comigo e com você. Um compromisso que Cristo fez com a sua igreja. Qual é o compromisso que Cristo fez comigo e com você? Que não importa, meu irmão, e essa é a nossa esperança, não importa as lutas, não importa as tribulações, não importa as tempestades, não importa o quanto você chore, o quanto você entre em desespero, não importa, vai chegar um dia em que toda lágrima irá cessar. Todo choro irá cessar, toda tempestade irá passar, toda angústia irá passar, porque o Senhor, Ele virá buscar o que é dele. Eu sou dele, você é dele, Ele virá nos buscar a sua igreja. Nós somos sua propriedade, e Ele está dizendo, o Espírito Santo é o penhor, a garantia de que Cristo virá para nos buscar. É a garantia. Como é que eu sei que Cristo vai vir buscar a sua igreja? É porque o Espírito Santo mora aqui dentro. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Essa é a garantia de que um dia Cristo Ele vai romper os céus e vai nos chamar para Ele. Vai nos chamar para Ele. Esse é o penhor, esta é a garantia, o Espírito Santo em nós.
Ele é o responsável por apresentar a igreja para o noivo, apresentar a igreja para Cristo. Na ocasião da sua volta, Cristo virá até as nuvens e o Espírito Santo vai apresentar a igreja para o seu noivo, que é Jesus. Nesse dia, meu irmão, não tem nada nessa terra que irá nos prender, porque nós seremos arrebatados, arrancados com violência para estar com o Senhor nos ares. Quem aqui crê nisso, irmão? Dê glória a Deus, por favor. Essa é a nossa esperança, essa é a palavra que cremos, e muitas vezes tem perdido o efeito, o poder nos nossos corações. Não, meu irmão, não deixa a chama apagar. Clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, não deixa a chama apagar. Eu sei que eu estou com luta, eu sei que estou no meio de uma tribulação, mas eu sei que o Senhor está comigo todos os dias. Eu não estou só e eu sei que um dia eu vou te encontrar. Amém? Fique de pé no seu lugar. Santo é o Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos chamou para olharmos para essa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo, aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que Ele nos enviou. Eu quero ter uma vida abundante no Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim aqui nessa terra, e eu sei que eu só vou alcançar esses propósitos, essa vida plena, vivendo no Espírito. E é essa verdade que eu quero trazer ao seu coração hoje. Muitas vezes nós tentamos na força do nosso braço, muitas vezes nós tentamos através dos nossos meios, mas não é sobre nós. Nós não estamos aqui para seguir a nossa direção. Não estamos aqui para ser guiados por nós mesmos, pelos nossos sentimentos, pelo que eu acho certo ou não. Nós estamos aqui para ser guiados pelo Espírito Santo. É uma vida no Espírito. É uma vida no Espírito. Ele é quem vai nos guiar. Ele é quem vai nos ensinar. Ele é quem vai nos direcionar. É Ele quem vai nos ensinar as verdades do Senhor. É Ele quem vai nos revelar a pessoa gloriosa de Jesus. É Ele que vai abrir os nossos olhos e o nosso coração para essa pessoa maravilhosa que é Cristo, enxergar a beleza dEle, enxergar a santidade dEle, enxergar o quanto Ele é grande, poderoso, soberano. É o Espírito Santo que nos ajuda a obedecer às verdades do Senhor, porque nós não conseguimos, nós somos falhos, limitados, nós somos fracos, mas essa é a oração que precisamos aprender. Espírito Santo, me ajude, me ajude. Ele é o nosso ajudador, Ele veio para nos ajudar. Ajudar a fazer o quê? Ajudar a glorificar o nome do Senhor Jesus. É isso que o Espírito Santo deseja, que a igreja glorifique a Cristo. Ele veio para nos ajudar, Ele veio para nos fortalecer, guiar os nossos passos.